pastora Andréia, do seu marido, aleluias, que desde aquele dia que nos conhecemos no monte do Senhor, aleluias, nós saindo, oramos ali, saindo, eu conheci a pastora, aleluias, ali ela pegou o meu telefone e desde então Deus tem colocado ela no meu caminho, fomos lá, ministramos a palavra do Senhor, faz mais de um ano, pastora, aleluias, mas eu louvo a Deus, é motivo de alegria estar aqui com os irmãos, podendo louvar e exaltar o nome do Senhor. Pode tomar o seu assento, não quero enfadar os irmãos, está me acompanhando pela honra e com grado do Senhor, aleluia, que teve muita misericórdia de mim, e a noiva, aleluia, minha ajudadora, que para onde eu vou, graças a Deus, Deus coloca ela no meu caminho, minha ajudadora, minha companheira, e que logo logo estaremos firmando compromisso, aleluia, para a honra e glória do Senhor, porque coisa de crente é assim, pastora, não pode ficar na mesmice, tem que ter um compromisso e tem que ter propósito, aleluia, e para a honra do meu bom Deus está aqui, aleluia, me ajudando e me fortalecendo em espírito. E fico feliz também pela minha irmã, glória a Deus, aleluia, que Deus resgatou, aleluia, fazia muito tempo que eu não via isso, pastora, meu Deus, o meu coração hoje está transbordante, está minha irmã, minha mãe, faltou o meu negão lá, mas Deus tem suas maneiras de trabalhar, glórias a Deus. Eu convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel, glórias a Deus. Eu vim com outra coisa preparada, pastora, mas não sou eu que prego, é o Espírito Santo. Eu prego aquilo que Deus coloca no meu coração. Eu queria pregar uma outra mensagem, aleluia, que o Senhor tinha colocado no meu coração pela tarde, mas não é aquilo que Deus quer esta noite. Deus quer uma outra coisa, um outro tipo, aleluia, de alimento, aleluia. 1 Samuel, capítulo de número 17, verso de número 18, aleluia. Vamos estar falando de alguém muito conhecido pelo povo cristão, alguém muito conhecido pelo povo de Deus, aleluia, e alguém muito honrado por Deus, aleluia. Vamos estar citando, comentando um pouco da vida, aleluia, de Davi, um jovem, aleluia, que Deus chamou desde a sua, aleluia, juventude, aleluia. Capítulo 17, verso 18 em diante, aleluia, que diz assim a palavra do Senhor: porém, leva estes 10 queijos de leite ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos para ver como estão bem, e tomarás seu penhor. Estava Saul, eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. Chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía para formar-se em ordem de batalha, e a gritos clamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em posição de combate, fileira contra fileira. Davi deixou a carga que trouxera nas mãos do guarda da bagagem e correu à batalha. Chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei cumulará de grandes riquezas, lhe dará sua filha, e a isentará de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele: que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? O povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe,
seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu a sua ira contra Davi e disse: por que desceste aqui, a cargo de quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Desceste apenas para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz agora? Porventura não há razão para isso. Então desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou responder conforme as primeiras palavras. Ouvidas as palavras que Davi lhe falara, e as anunciaram a Saul, e este mandou buscá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Pode tomar o seu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero te dizer nesta noite, aleluia, que eu não venho aqui, aleluia, falar palavras de mim. Eu venho aqui falar algo da parte do Senhor, que o Senhor tem colocado em meu coração. Aleluia. Eu vim, como eu disse, vim com outra palavra, mas não sou eu quem ministra a palavra à igreja, é nosso Senhor. Porque a igreja não é minha, não é da pastora Andréia, é do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E nós começamos a analisar, aleluia, este texto bíblico que nos diz, aleluia, as histórias, aleluia, de um menino moço chamado Davi, que apacentava ovelhas, aleluia, em Belém. Aleluia. Quando eu começo a ver a vida daquele menino, aleluia, que era, como que eu posso dizer, um menino muito maltratado, menino humilhado, aleluia, pela sua família, menino que era, aleluia, que ele comia do monturo. O que é o monturo, pregador? O monturo não é mais do que ele não se sentava na mesa com seus irmãos para se alimentar das refeições diárias. Ele esperava todo mundo, aleluia, se alimentar, e ali ele se alimentava dos restos que sobravam nos pratos, ou seja, era humilhado. Aleluia. A profissão de pastor de ovelhas era a profissão mais suja, a profissão mais desonrada daquele tempo. Aleluia. Mas eu começo a ver que, aleluia, da humilhação que vem a exaltação da vida de um homem. Aleluia. Porque eu começo a ver que, aleluia, ainda que Davi era humilhado, ainda que Davi era cuspido, aleluia, eu vejo que a fidelidade de Davi era grande a Deus. Davi em nenhum momento blasfemou contra Deus, dizendo, aleluia, Davi em nenhum momento se desviou da presença de Deus, mas a todo tempo teve como servo bom e fiel ao Senhor. Aleluia. Mas um belo dia, aleluia, Samuel, aleluia, profeta muito conhecido pelo povo ali naquele tempo, se apresenta, aleluia, na casa de Jessé, aleluia, e diz, aleluia, o Senhor escolheu um de seus filhos para ser rei em Israel, aleluia. E eu começo a ver que ninguém chamou Davi, mas sim chamou Eliabe, Samar, Abinadab, os mais fortes, homens de guerra, aleluia. Mas, aleluia, foi passando Eliabe, Deus falou, não é este. Aleluia, passou Samar, Abinadab, mas nenhum Deus tinha escolhido, mas tinham esquecido que tinha um jovem, aleluia, cuidando de ovelhas, ainda sendo humilhado, aleluia. Mas as promessas de Deus na nossa vida, elas têm um propósito. Pode passar o tempo que for, você pode passar o processo que for, que Deus vai estar contigo. Ainda que você, aleluia, vire as costas para o Senhor, ainda que você, aleluia, rejeite o nome do Senhor, negue a Jesus, o Senhor todavia está esperando, aleluia, porque diz a palavra do Senhor, ainda que uma mãe que amamenta o seu filho e não se compadeça dele e o desampare, eu todavia não te desampararei. Aleluia. Em nossas vidas, aleluia, nós passamos por muitas tribulações, nós passamos por muitos desertos, mas o Senhor todavia está contigo, está te livrando, está te protegendo, porque o meu Deus e o teu Deus é fiel para cumprir as promessas dele. Eu começo a ver Davi, manda chamar Davi, aleluia, ninguém vai se assentar na mesa enquanto não chamarem Davi. E aleluia, Samuel olha para aquele moço e o Senhor diz, tome o vaso, Samuel, aleluia, ou em algumas traduções está, tome o chifre, aleluia, que naquele tempo usavam o chifre para colocar azeite dentro.
aleluia. Quando eu começo a ver chifre, eu me lembro do boi, e aleluia, eu me lembro de força, aleluia. Eu começo a ver, Deus toma aquela força e consagra Davi, e quando Deus consagra Davi, a minha Bíblia e a tua Bíblia diz que a partir daquele dia o Espírito de Deus se apoderou da vida de Davi e nunca mais se apartou dele. Naquele tempo Davi tinha entre 16 e 17 anos de idade, ainda era apenas um mancebo, mas aleluia, Deus não quer saber de idade, Deus não quer saber de estatura, Deus não quer saber de força, Deus ainda que seja magrinho, rechonchudo, mas o Senhor quer aquele que tem um coração puro, que procura fazer as coisas íntegras ao Senhor. Aleluia. Eu começo a ver aqui, aleluia, que Saul fez o que não era reto aos olhos do Senhor. O povo de Israel, todavia, eu começo a ver, pastor André, que muitas das vezes se desviaram dos caminhos do Senhor e começaram a apostatar da sua fé, começaram a esquecer dos milagres de Deus, começaram a esquecer do que Deus fez. Aleluia. Muitas das vezes na vida do crente é assim. Tem muitos crentes, pastora, aleluia, que Deus faz um milagre, Deus tira do calabouço, mas muitas das vezes esquece da sua origem. Mas Deus hoje, neste tempo, estamos sim vivendo os últimos tempos. O meu Jesus e o teu Jesus vai voltar, em breve virá e não tardará. Eu começo a ver os sinais de Deus nesses últimos tempos. Ai, mas a igreja precisa de se despertar, pastora. Aleluia, o Senhor tem falado muito ao meu coração nesses últimos tempos, que o povo de Deus ainda está dormindo, pastor André, ainda está, aleluia, não tem se despertado para a obra de Deus. Muitos, aleluia, abrem a Bíblia, leem ela de cabo a rabo e não conseguem entender o que Deus tem para nossas vidas nos últimos tempos. Aleluia. Não, eu vejo por aí, pastora, muitos pregarem, aleluia, sobre Elias, Daniel, Ezequiel e tantos outros, mas eu não vejo ninguém pregar sobre a vida do Mestre. Você sabe por que isso? Porque, aleluia, a minha Bíblia diz que o amor de muitos no fim dos tempos se esfriaria. Muitos não acreditam mais na promessa do Mestre. Muitos não acreditam mais que meu Jesus voltará. Muitos não acreditam mais nessas coisas. Mas eu, aleluia, acredito. Porque o Senhor tem tocado grandemente no meu coração. Aleluia. E eu começo a ver, aleluia, a igreja de Deus não tendo um despertamento espiritual, pastora. Eu começo a ver muitos, aleluia, acomodados no comodismo, pastor, aleluia, não se esquecendo daquelas almas que estão padecendo lá fora, daquelas almas que estão atrás das grades, daquelas almas que estão nos leitos dos hospitais. Aleluia, eu posso aqui nesta noite não pregar uma palavra de bênção, mas eu vou pregar aquilo que o meu Deus tem para a sua vida, porque eu tenho compromisso. Antes de ter um compromisso com a pastora de vir estar aqui, eu tenho um compromisso com o meu Deus. O meu Deus, aleluia, há de vir e não tardará, porque aleluia, nós estamos vendo sinais aí nesta noite, pastor. Nós estamos vendo a escassez de água, será que é só por causa que não chove? Ou será porque é que meu Deus está voltando? O Senhor, aleluia, permite que nós passamos por lugares, pastora, para que Ele nos prove que é somente pela graça que nós vivemos. Aleluia. Eu posso aqui contar um pouco, aleluia, da minha vida, glórias a Deus, porque hoje é motivo de orgulho para mim estar aqui hoje. Os irmãos podem olhar para mim e falar: meu Deus, esse irmão é abençoado, é isso, é aquilo, mas ninguém sabe o que eu passei. Aleluia. Deus não me tirou de onde me tirou à toa, em vão. Aleluia. O Senhor, aleluia, permitiu que eu passasse por coisas, aleluia, que doeu, que eu fui humilhado. Mas o Senhor tem um processo em nossas vidas. Porque aquilo,
Eu costumo dizer que aquilo que nós ganhamos, lembra quando você era moço, menino, criança, que o teu pai dava um brinquedo, você brincava, logo largava, já não queria mais saber daquele brinquedo, mas quando você luta, você sofre por aquilo, você dá valor. Só quando você sofre, você dá valor. Quando você soa, você dá valor. Aleluia, aleluia. Neste ano de 2014, o meu Deus me tirou de trás de um presídio. No ano de 2014, o meu Deus me tirou das drogas. O meu Deus me tirou, aleluia, da escravidão, aleluia. Foi processuado, doeu. Ai, decanto como Nagasubria. Não dei valor naquilo que Deus tinha colocado em minhas mãos, no ministério que Deus tinha colocado em minhas mãos, pastor. Mas quando Deus consagra, ainda que seja moço, a unção que Deus te deu, ninguém toma. A unção que Deus te deu, ai, decanto como Nagasubria. Ela é tua, o inimigo não toma, viu, pastora? Não toma, porque o que Deus te dá, devorador não vai pegar. Aquilo que Deus te dá, gravando na bacia, aquilo é teu. Ainda que você enterre o chamado que eu te dei, ainda que você adormeça aquilo que eu te dei, não faça a minha vontade. Você vai pagar o preço, vai doer, mas vai voltar. Aleluia. Eu começo a olhar para a vida de Davi. Davi não foi fácil subir ao trono, pastora. Não foi fácil, as perseguições veio, as afrontas veio. Mas o servo do Senhor, coração puro, estava nele, fiel às promessas do Senhor, porque sabia que não foi, aleluia, um homem que chamou ele. Aleluia. Eu começo a assimilar esta passagem com a passagem de Eliseu. Elias passa, lança tua capa sobre Eliseu, aleluia, e Eliseu fala com ele: posso despedir da minha família, depois seguirei a ti? Vai, que tenho eu contigo? Ou seja, é Deus quem está te chamando, não sou eu, não é o homem que te chama, é meu Deus. Ainda que você pense que o pastor que está me consagrando, fulano está me chamando para ministrar, não é o homem que está te chamando, é o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que, aleluia, desde a eternidade criou, aleluia, o mundo pela palavra, aquele Deus, aleluia, que outrora abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. É o mesmo Deus que foi na antiguidade, Ele é o mesmo Deus hoje, e será o mesmo Deus até a consumação do século. E Davi, aleluia, toma aqueles 10 queijos, aqueles pães que seu pai lhe ordenara a levar ao arraial e ver como que estava, aleluia, os seus irmãos. Ou seja, Davi foi, aleluia, ali na guerra para ver se seus irmãos estavam bem, aleluia. Mas quando, aleluia, o homem de Deus tem chamado, tem perseguição e tem afronta, aleluia, não é fácil, aleluia. Na Gassuri me canta, na Baixão da Arábia, ele chega ali no arraial, o capeta já pega ele, abre pelas palavras. O que você veio fazer aqui, Davi? Deixou aquelas pouquinhas ovelhas lá, aleluia, e sei bem a presunção, a maldade do teu coração. Ou seja, Davi estava sendo caluniado, Davi estava sendo difamado, aleluia. Mas é assim mesmo. Homem que tem vida com Deus é perseguido, homem e mulher que tem vida com Deus, aleluia, passa aflições nessa terra. Mas Ele é o Deus, aleluia. Escute bem isso que eu vou te dizer nesta noite. O mesmo Deus que permite você passar afronta, permite você passar perseguição, é o mesmo Deus que te dá vitória, é o mesmo Deus que tira você do calabouço. E eu começo a ver Davi olha para aquele gigante e diz: meu Deus, mas quem é este incircunciso que quer afrontar o exército do Deus vivo? Muitas das vezes nós vemos os gigantes da nossa vida, aleluia, e não conseguimos ver o Deus maior que está na nossa vida.
Muitas das vezes nós olhamos para o problema, olhamos para as adversidades, mas esquecemos que o dono da vitória é o Senhor. Aleluia. Davi não chegou, aleluia, naquela batalha falando: eu vou te derrotar, eu, Davi, vou te derrotar. Não. Sabe por quê? Porque a honra e a glória é do Senhor. Aleluia. O homem, eu vou ser bem claro, o homem não precisa de status, o homem não precisa de fama, o homem não precisa de holofotes, o homem, aleluia, tem que ser o sal. Mas você sabe por que Jesus falou que nós devemos ser o sal? Porque o sal, quando aparece, ele estraga. Se você coloca sal demais na comida, ninguém come, fica salgado, ele vai para o lixo. Aleluia. O sal você não vai achar numa vitrine, aleluia, prestigiada no mercado, ele vai estar sempre escondido. Ou seja, quando você aparece, Deus já não está mais no negócio. Quando o meu eu aparece, Deus já não está mais na minha vida. Sabe o que Deus quer nesses últimos tempos? Deus quer pessoas compromissadas com a palavra, pessoas que não se corrompem, aleluia, com o mundo, não se misturam com a sujeira, a podridão de Satanás. Deus quer pessoas com fidelidade, como Daniel. Deus, pode todo mundo se dobrar a estátua, Daniel não se dobrará, porque Daniel serve só a Deus, e só a Deus adorarás. Sabe qual que é o problema de muitos pregadores, pastora? Ele chega, aleluia, Deus mostra coisas para palavra de exortação, sabe, pastora? Mas ele sabe que a oferta vai ser boa, então ele já prega a bênção. Ou seja, está se vendendo, está vendendo a palavra que Deus tem dado. Mas sabe o que eu tenho que informar para eles? Que, aleluia, o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira. Eu começo a ver, Deus deu o reinado para Saul. Saul não foi capaz de ser fiel a Deus. Opa, Saul, vem cá, isso aqui não é para você, não é para o servo Davi. Se você não cuidar, Deus vai dar para outro, porque ninguém é substituído. Ninguém é substituído. Se eu não pregar aqui hoje, outro vai pregar. Se eu não profetizar, outro vai profetizar. Pai, muitas pessoas assim, se eu não fazer, fulano não faz. Se eu não fazer, ninguém faz. Se eu não reger, ninguém rege. Eita, general, olha aí. Eu quero te dizer, o mesmo Deus que colocou na tua mão, pode colocar na mão do fulano. Meu Deus, tremendo, aleluia. Eu, por um tempo, não preguei. Mas pergunta por aí se a palavra não foi pregada nas igrejas. Deus, aleluia. Quem perdeu com isso foi quem? Foi eu? Foi. Por quê? Porque eu não fui, aleluia, temente o suficiente ao Senhor. Mas o mesmo Deus permite passar por situações, mas Ele fala assim, ó filho, tá vendo? O seu lugar não é aí. Muitas das vezes eu andava por aquele pátio, ali daquele presídio, olhava para um lado, olhava para outro e falava, meu Deus, meu lugar não é aqui, o que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? É assim a vida de um homem de Deus. Quando nós tampamos os nossos ouvidos para a voz de Deus, pastor, o inimigo começa a entrar, o inimigo começa a lançar dardos inflamados na sua mente. Daí desceu para o coração, pronto, cai. Você quer saber, mas irmão, o que eu faço para não cair? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se é assim que você não vai cair. Chegou num tempo que eu não queria mais saber de nada, pastor. Teve um dia que eu nunca vou esquecer daquele dia, eu me arrependo daquelas palavras. Da virada de ano, pastor, eu
com um bico, uma tromba de elefante desse tamanho, bagaço de Candarabachandarábia. A minha mãe veio, me abraçou e falou assim: deixa Jesus entrar neste coração. Sabe o que eu disse? Eu não quero. Deus olhou lá de cima e falou assim: você não quer? Peraí, vou fazer você querer. Calma aí. Calma aí, espera só um pouquinho. Deu 2 meses, eu estava dentro do presídio. Deus tem suas maneiras de trabalhar. Tem coisas que você acha que é para destruição, mas é para a vida. Oh, glória! Mas às vezes, se eu não fosse preso, eu não estava aqui hoje. Às vezes podia ter descido a sepultura. Aleluias. Entende? Então nós devemos ser fiel ao Senhor. Que o que eu estou contando aqui na minha vida não é em vão, porque eu só falo quando Deus me permite, pastor. Só quando Deus toca no meu coração. Não, depois que eu saí do presídio, não é para qualquer um que eu conto. As pessoas da minha igreja não sabem o que eu passei. Somente quem acompanhou a minha história. Aleluias. A bênção que Deus me deu, hoje minha noiva já tinha me deixado. Deus foi tirando tudo. Tirou família, tirou namorada, tirou emprego, tirou tudo. Ei, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Então eu quero te dizer que mesmo Deus que me tirou tudo aquilo de quando eu não fui fiel, hoje Ele está me dando em porção dobrada, recalcada, sacudida e transbordante. Sabe por quê? Deus devolveu, aleluia, a minha namorada, Deus devolveu a minha família, Deus devolveu o meu ministério e a minha vida com Deus. Aleluia. Eu quero te dizer, vale a pena ser afrontado, vale a pena ser humilhado, vale a pena passar por tribulações. Sabe por quê? Se isso alegra o teu coração, eu quero te dizer, é só por um tempo, viu? Porque logo o inverno vai acabar e você vai cantar o hino da vitória. Se você crê, dá um brado de vitória no seu lugar. Pastora, aleluia, é por isso que eu digo, vale a pena não se corromper, vale a pena, aleluia, vestir essa armadura de Cristo, e dizer para o gigante: ei, você pode vir aí com o nome do seu Deus aí, mas eu venho no nome do Deus dos exércitos, no nome do Deus de Israel. Eu quero te dizer, não foi fácil para Davi. Davi era afrontado pelo seu irmão. E pela maneira que Davi responde: que fiz eu agora? Ele estava acostumado com as afrontas. Então não vinham de agora, vinham de longa data. Jesus! Ei, você fala: mas meu Deus, a afronta já está vindo de 10 anos, 15 anos. Ei, eu quero te dizer, sabe quando que vai acabar? Quando meu Jesus voltar. Sabe quando que vai passar, aleluia, as adversidades da nossa vida? Quando Jesus voltar, você sai de uma, Deus dá vitória, e logo ali na frente você já encontra outra. E a vida do crente é assim, é lutando e vencendo, lutando e vencendo. Aleluia. Porque sabe por quê? Porque o nosso brilho incomoda Satanás. O nosso brilho incomoda o inimigo. Mas você fala: mas irmão, é que você não vive o que eu vivo, você não está do meu lado. Meu Deus, está difícil. Ei, Deus permite você passar a prova, mas Ele dá um refrigério. Você permite passar pela prova, mas aleluia, Ele derrama um bálsamo, curando todas as suas feridas. E o Senhor está aqui. Eu começo a contemplar, aleluias, Deus, aleluias, contigo, e fazendo um cafuné, falando: calma, meu filho, pode passar por onde for, mas eu estou do seu lado. Eu estou do seu lado. Aleluias.
Sabe o que eu posso dizer hoje? Que o mundo já não me atrai mais. Sabe por quê? Porque já passei tudo que tinha de passar, experimentei tudo que tinha de experimentar e não vi graça. Eram coisas momentâneas. É verdade, Deus. Era tudo nesse mundo é momentâneo. Não preenchia o vazio que era para Jesus preencher. Não preenchia. Ainda que por um momento me sentia feliz, alegre, mas dali à frente já vinha depressão. Dali à frente já falava, mas tudo é a mesma coisa. Acordo, faço isso, durmo. No outro dia acordo, faço a mesma coisa e durmo. Tudo é igual. O dia parece que é igual. Parece que gravaram um dia da sua vida e todo dia toca aquele filme. Eita, Deus. Mas o meu Deus é diferente. O meu Deus te renova cada dia. Meu Deus te dá palavras de ânimo todo dia. Meu Deus está do seu lado todo dia. Ainda que você se encontre só, solitário, o meu Deus está ali do lado falando, calma, você não está sozinho. Calma, o meu anjo vai na frente. Maravilha, Jesus. Muitas das vezes o que nos aflige não é aquilo que vem da onde que nós não temos muito afeto. Muitas das vezes a afronta que nos machuca vem daquilo que vem de perto. Aquele Saul, que trouxe Davi para o palácio, que deu coisas para ele, que estava perseguindo para tirar a vida dele. Então é coisas que vêm de perto. Davi estava com o coração contrito, quebrantado naquele momento, porque a pessoa que ele mais prezava, que via como um homem, aleluia, um rei, estava caçando a vida dele. Então muitas das vezes a afronta não vem de pessoas que é longe de você. Uma certa feita, pastora, quando eu fui consagrado a diácono do Senhor, há uns 2, 3 anos, eu passei por uma outra igreja, uma outra denominação, e o pastor presidente veio dali, pastor presidente do ministério, e não apoiou meu ministério, falou que era para tirar, que eu não estava liberto. Foi uma coisa que me doeu. Por quê? Porque eu tinha ele como um homem de Deus para mim. Eu tinha ele como um homem de Deus. Sabe o que o pastor local disse? Não vou tirar ninguém não, deixa ele trabalhar. E aquilo ali, o pastor lutou comigo. A afronta veio, mas o Senhor colocou alguém para estar do meu lado. Aleluia. E Deus bradou de uma forma lá que não saía de diabo. Ele não queria que eu trabalhasse como diabo, mas o meu Deus queria. Ou seja, eu não estava trabalhando para pastor presidente, eu não estava trabalhando para pastor local, eu estava trabalhando era para o meu Deus. Esta palavra que eu tenho para o seu coração hoje. Não se desfaleça, não desanime, aleluia, porque o Senhor me revela, pastora, muitas pessoas que estão desanimadas, estão já machucadas, sabe, pastora? Aleluia, mas o Senhor vai renovar suas forças hoje. O Senhor, aleluia, vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Aleluia, porque chega no momento da vida do crente que ele não vive mais das coisas naturais, ele vive no sobrenatural de Deus. Aleluia, faça como Elias. Deus falou, Elias, sobe para o monte, você vai beber água do rio e os corvos vão te sustentar. Aleluia, quando eu comecei a estudar sobre isso, o corvo, irmã, aleluia, irmãos, o corvo ele deserda os seus próprios filhotes por causa do alimento, ele chega a matar o seu companheiro por causa do alimento. Ou seja, o corvo é um ser egocêntrico, egoísta, que quer tudo para ele, todo alimento ele quer para ele. Agora vai ter que levar a comida para o profeta, no bico, e não vai comer, porque Deus não ordenou para ele comer, porque é do profeta. O que é do profeta é do profeta, o que é teu é teu. Aleluia. Então, a providência de Deus vem de lugares que você não imagina. A providência de Deus vem de lugares e
e de quem você menos imagina, de quem você fala, nossa, mas ele é ímpio, nossa, mas ele é descrente, olha só como ele é, a irmãzinha não é de shortinho, não, mas é ele que Deus vai te usar para te abençoar. É ele que Deus vai te usar, para abençoar a sua vida. Não porque ele, é por causa da sua fidelidade a Deus. Agora começa a perguntar: José foi fiel ao Senhor, não foi? Faltou alguma coisa para ele? Passou por calabouço, passou por prisões, mas faltou alguma coisa para ele? Começa a te dizer: não importa. Ah, mas irmão, estou desempregado, está difícil. Ei, meu Deus é um Deus de provisão. Meu Deus é um Deus de sobrenatural. E eu começo a ver que Deus está visitando muitas dispensas nessa noite. Eu começo a ver, aleluias, a mão do Senhor em muitos lares, pastor. Eu vejo, aleluias, que o inimigo tem tentado, o devorador tem tentado entrar. Está difícil, o dinheiro não rende. Ei, a partir de hoje, aleluia, se Deus tem algo comigo nessa terra, Deus vai começar a dobrar. Deus vai começar, não vai mais faltar, viu? Porque meu Deus é um Deus que visita a dispensa. Meu Deus é um Deus que visita serviço. Ele visita, aleluia, lá onde você trabalha. Aqueles que te afrontam lá no serviço, lá no seu trabalho, não vão mais se afrontar. Porque você é escolhido de Deus. Você é consagrado do Senhor. Sabe aquela pessoa que tem te afrontado naquele lugar? Ei, meu Deus manda te dizer que Deus vai tratar com ela. Aleluia, Deus. Mas para isso você tem que ser fiel. Não faça como o servo infiel. Não esconda os talentos que Deus te deu. Faça ele produzir cada vez mais. Faça ele produzir cada vez mais. Ei, não use o que Deus te deu para ser renovado. Pastor, eu não almejo mesmo, no meu coração, eu não almejo pregar em igreja grande. Se Deus me usar pregando as igrejinhas pequenas, nos pontos de pregação, eu vou estar feliz com Deus, porque querendo ou não, eu vou estar ministrando a palavra de Deus, vou estar fazendo o que Deus tem na minha vida. Mas se Deus me levar nos lugares grandes, amém. Porque da mesma forma que eu prego para 3, eu prego para 3.000. Sabe por quê? Porque eu sou conquistado com a palavra, não com homens. Os muitos têm se vendido, pastor. Ei, mas Deus tem uma geração de pregadores, profetas, cantores que são compromissados com Deus, são compromissados com a palavra. Aleluia. E Deus, eu começo a ver que Deus exaltou Davi. Davi foi humilhado. Era tradição, pastora, quando eles passavam por Davi, que era humilhado por alguns fatores, aleluia, da vida de Davi, que eles passavam, cuspiam na cabeça de Davi, o amaldiçoavam e iam na frente. Agora eu começo a ver cada um dos irmãos passando por Davi, cuspindo em sua cabeça e indo à frente, um por um. Aleluia. Mas eu começo a ver que, aleluia, aqueles que o amaldiçoavam agora tinham que esperar Davi para sentar na mesa. Ei, vamos ter que te esperar para sentar na mesa. Sabe por quê? Porque Deus escolheu foi você. Deus consagrou foi você. Quero convidar aqui a